Será que é possível começar a falar de um sítio em Portugal, seja ele qual for, resistindo aos lugares comuns? Talvez sim, mas porque haveríamos de resistir às praias de areais infinitos, de vistas deslumbrantes, quase selvagens? Porque é que haveríamos de resistir à dieta mediterrânica que junta o pão, o vinho, a carne e o peixe ao melhor azeite e que, para além de saborosa, é quase uma prescrição médica? E porque haveríamos de resistir à história de um país que muitas vezes confunde com tantos outros, mas que se sabe preservar. A originalmente escondida e discreta é já conhecida por muitos portugueses e os estrangeiros adoram-na. Sejam bem-vindos a Tavira. Em Portugal, rumamos a sul. No Algarve, a cidade de Tavira é a casa fixa de 26 mil habitantes. Fala-se português e a moeda é o euro. Não vale a pena acertar o relógio porque o horário é igual ao de Lisboa. As tomadas têm os 2 pinos a que estamos habituados. Entre maio e outubro é muito provável que o sol brilhe e o tempo esteja bom para um mergulho, mas bons para ir à praia são os meses de verão. Para conhecermos Tavira, de les a les, vamos precisar de andar de carro, de barco e até de comboio. Mas para chegarmos aos principais pontos que nos contam a história desta cidade, o primeiro meio de transporte que vamos usar vão ser os nossos pés. Diogo, tu sabias que este chão que estamos a pisar já foi de madeira? Para quando houvesse uma invasão na cidade, ele levantar e eles não entrarem. Do tempo em que o chão da ponte romana de Tavira era de madeira, já pouco resta. Na verdade, esta estrutura não é original. A história pouco conhecida deste símbolo de Tavira remonta a algures no século III, mas só no século XVII é que ganhou a forma que hoje lhe conhecemos. A ligar as duas margens do rio Gilão, a ponte romana de Tavira só passou a ser pedonal a partir de 1989. A decisão de a livrar de automóveis e outros meios pesados foi tomada depois de umas cheias que a destruíram parcialmente. Os estragos foram tantos que o exército teve que montar uma ponte de ferro, mesmo aqui ao lado, para que os tavirenses e turistas pudessem continuar a atravessar de uma margem para a outra. A ponte romana deixa-nos na margem direita do rio Gilão. Estamos mesmo no meio da Praça da República, uma espécie de coração da cidade que nos bombeia para as várias latitudes. Em meia-lua está montado um anfiteatro que convida ao descanso. É como se Tavira nos pedisse para nos sentarmos a apreciar o que tem de melhor. Fazemos-lhe a vontade e vamos vendo quem passa, uns mais apressados, outros claramente a desfrutar das férias. Sentados no anfiteatro da Praça da República, vemos o edifício da Câmara Municipal. Mesmo em frente, há uma fonte que convida os mais destemidos a dar um mergulho. Outro ponto de paragem para estas bandas é o obelisco em homenagem aos combatentes da Primeira Guerra Mundial. Foi mandado erguer pelo regime fascista e lembra os 51 homens que morreram na Flandres, depois de terem sido recrutados em todo o Algarve e treinados aqui, em Tavira. Já imaginaste os quilómetros que este coreto fez para estar aqui hoje, em Tavira? Veio do Porto, mais ou menos 500 quilómetros de barco, deve ter parado aqui, algures no rio, para estar hoje aqui no Jardim do Coreto, mesmo no centro da cidade. A ideia de fazer o coreto foi de Estevão Afonso. Era médico e benemérito. Ofereceu-o à cidade com o mesmo espírito de bondade com que ajudava os pobres. Houve quem o visse a dar a própria roupa que trazia no corpo a quem mais precisava. Hoje é esta a marca que fica em Tavira, um jardim eleito por muitas famílias que querem relaxar num dia de calor, talvez enquanto esperam pelo barco que os vai levar à praia. Agora para a ilha de Tavira são mais ou menos 20 minutos até chegarmos lá. 20 minutos de uma viagem tranquila que começa no cais de embarque do rio Gilão, mesmo ao lado do Mercado da Ribeira. Termina na ilha de Tavira e, mesmo antes de pormos os pés na areia, vamos almoçar.
São vários os restaurantes disponíveis na ilha de Tavira. Passamos por todos eles e ficámos no último. Não é que os outros tivessem mau aspecto, mas o Dino Self é aquele que parece dominar melhor a gastronomia portuguesa. Há mesas com toalhas aos quadrados e toalhas de papel. As mesmas toalhas de papel que também servem para escrever a emenda do dia junto à porta. E é nessa emenda, escrita à caneta, que vamos escolher o nosso prato. Uma grelhada de peixe. Na travessa, os camarões são só para inglês ver, mas o carapau, a sardinha e a dourada são bem fresquinhos e nem se esperava outra coisa. Estamos a ver o mar ali ao fundo. Nos meses de verão, o sol vai demorar a desaparecer do céu, mas não nos podemos perder nas horas. O barco que nos trouxe tem hora certa de partida. Se o perdermos, não é o fim do mundo, porque a ilha Tavira tem um parque de campismo onde é possível passar a noite. Mas os nossos próximos compromissos são fora daqui. Na outra margem do Gilão, vamos ao encontro de uma das especialidades da terra no restaurante Abstrato. Quantas vezes já repetiste? Este é o terceiro. A noite em Tavira foi passada na Formosa Guest House. A suíte principal deste alojamento tem uma cama king size muito confortável. A decoração é muito cuidada e atenta aos detalhes. Há uma secretária de madeira que combina na perfeição com a arquitetura do espaço. A meio, uma porta de correr separa a zona de dormir da zona de estar, onde 2 cadeirões cor de laranja assumem posição em frente à lareira. A Formosa Guest House está numa localização perfeita, na Praça da República, bem no centro de Tavira. A partir das 2 varandas, o olhar chega a todos os lugares que importam: a Praça da República, o Jardim do Coreto e o Rio Gilão. Estas nuvens não auguram nada de bom. É verdade, vamos tentar ir à Praia do Barril, aqui em Tavira, mas está um dia muito cinzento e nem é muito normal para esta zona do país, que é sempre tanto calor, tão agradável. O tempo até pode nem estar famoso, mas uma visita à Praia do Barril não serve apenas para apanhar sol. Chegamos de carro ao ponto onde vamos ter que tomar uma decisão. Seguimos de comboio ou a pé? O comboio é o primeiro sinal de uma história que terminou há várias décadas. Esta pitoresca composição, que hoje transporta banhistas de um lado para o outro, foi usada para trazer da ilha para a terra firme as várias centenas de atuns que ali eram pescados. Esta indústria acabou, mas não levou todos os sinais. Para os encontrarmos, seguimos a pé, lado a lado com a linha do comboio. Então, como é que o Diogo gosta de arriscar a vida? Está aqui o drone, ele está ali a tentar segurar o drone. E o que é que vem aí? Pois é, vamos ver se passa. Passou! Já com os pés na areia, voltamos a encontrar outro sinal bem evidente de uma vida passada na Praia do Barril. Todas estas âncoras foram aqui deixadas quando os barcos da pesca do atum voltaram à terra pela última vez. Hoje formam este cemitério de âncoras, mas quando eram usadas serviam uma arte complexa.
eram espalhadas no fundo do mar para que pudessem prender as grandes redes de pesca. Quando se aproximavam delas, os atuns acabavam encurralados sem poder fugir. Algumas destas âncoras são tão pesadas que precisam da força de 20 pescadores para serem transportadas. E Diogo, perguntas tu porque é que eu escolhi comer bifanas ao almoço, mas como viste, sem âncoras os barcos não podem ir para o mar. A pesca do atum acabou quando estes peixes deixaram de aparecer na costa algarvia. Isto aconteceu ali por volta da década de 60, a altura em que na Praia do Barril viviam mais de 80 famílias. As casas eram pobres e nem luz elétrica tinham, mas hoje em dia o cenário é bem diferente. Estas casas foram transformadas em lojas e restaurantes e servem de apoio para que não seja preciso sair daqui para almoçar. De regresso à terra firme, o Mercado da Ribeira pode ser um bom sítio para tomar um café antes de seguirmos para o centro histórico. Sabemos que estamos no Algarve quando o branco com remates em azul ou amarelo são as cores que mais vemos nas fachadas. Os telhados também são inconfundíveis. Por aqui chamam-lhes telhados da tesoura e é de olhos postos no ar que também vai encontrar as típicas chaminés rendilhadas. Tavira já foi a cidade mais importante do Algarve. Na época quinhentista, era a cidade mais populosa de toda esta região. A importância vinha da localização estratégica do porto que tinha. Aqui chegavam algumas das mais importantes mercadorias vindas das mais diversas partes do mundo. Mas há mais sinais que mostram quão importante foi esta cidade. Diogo, estava aqui a pensar, a cidade de Tavira atualmente tem mais de 20 igrejas, pouco mais de 20. Já teve 30 para a cidade que é. Esta é bem gira, não é? Chegou a hora de subirmos ao Castelo de Tavira, um dos sinais da ocupação muçulmana deste território. As muralhas que chegaram aos nossos dias não foram as primeiras a ser construídas. Dom Dinis reconstruiu o castelo depois de ter sido praticamente destruído. Tanto no período mouro como no que lhe seguiu, ter uma fortaleza nesta zona era fundamental. Estamos perto do Atlântico, numa região de passagem de várias trocas comerciais e num território muito apetecível. Hoje, Castelo de Tavira também é fundamental à cidade, sobretudo porque tem um jardim muito agradável para resistir ao calor do Algarve. Tá? O batom e tudo. A dieta mediterrânica é considerada património imaterial da Unesco. Nós sabemos que aqui no restaurante A Ver Tavira é um dos melhores restaurantes para provar e saber o que é que isto é realmente. O pão, a manteiga, o azeite, o vinho, a dieta mediterrânica tem na base os melhores e mais naturais elementos. Aqui são combinados pelo chefe Luís Brito, que está à frente de uma cozinha de detalhe. O peixe e a carne são tratados com o cuidado que só os produtos mais frescos merecem. Também comemos com os olhos, porque cada refeição é pensada ao detalhe. O sal é outro dos grandes elementos que compõem a dieta mediterrânica e nunca falta nas mesas dos portugueses. Uma boa parte vem daqui, das salinas de Tavira. Este é um dos negócios que mais anima a região. A maior parte do sal aqui produzido é exportado para vários pontos do mundo.
As salinas dividem-se em 3 áreas: a da armazenagem, a da evaporação, a da concentração de salmoura e, por último, a cristalização do sal. A flor do sal é a rainha, sendo recolhida com muito cuidado, com o objetivo de não provocar ondulações. A visita às salinas pode ser feita a pé ou de bicicleta, usando os percursos devidamente assinalados. A nossa viagem vai terminar num lugar selvagem, belo e irrepetível. Cacela Velha é uma pequena aldeia que serve de ponto de partida para uma praia sem mordomias. As praças fortes foram conquistadas por seu poder e foram sitiadas. As cidades do mar pela riqueza, porém Cacela foi desejada só pela beleza. As palavras são de Sofia de Melo Breiner Anderson, uma das muitas escritoras que se inspirou neste lugar. O nome dela está perto do de Eugênio de Andrade ou Gastão Cruz, que deram nomes a ruas de Cacela e que têm os seus textos a pairar por aqui. Há uma mistura de estilos que nos transportam para os tempos em que os muçulmanos construíram aqui um castelo. Hoje sobra a muralha, com 2 baluartes e guaritas, reconstruída depois do terremoto de 1755. A Igreja Matriz é outro dos pontos de passagem obrigatória. É daqui que se consegue ter a vista desimpedida para o oceano e a língua de areia que vai mudando de forma consoante a vontade do vento. E é importante estarmos atentos à vontade do vento e das marés. O acesso à praia a partir de Cacela Velha faz-se a partir de um caminho sempre a descer. Chegados ao fundo, passamos a água baixa a pé. É o que faz a maioria dos banhistas, pelo menos enquanto a maré não sobe. No areal, as comodidades quase não existem. É quase uma praia deserta. À medida que as horas vão passando, é preciso estar atento à subida da água. A maré vai subir e não vamos conseguir sair daqui da mesma forma como entramos, mas há uma alternativa. De lá para cá andam constantemente os barcos dos pescadores. Nos dias com mais banhistas na praia não vai ser difícil vê-los, mas quando a afluência é menor, basta ligar. Junto ao local de embarque há uma placa onde estão indicados os números de telefone dos pescadores que fazem este serviço. Pouco depois da chamada, aparecem, ajudam-nos a chegar ao nosso ponto de origem.